bom que tu chegou. Esse é o Tu Pode Tchê com Nilza Santos. E hoje o Tu Pode Tchê está recebendo os guris da banda Caio e os Caídos. O Caio, João Campos, João Pereira, Nicolas Bairros e Otávio Rocha. Sejam bem-vindos, guris. Obrigado. Eu vou pedir que cada um de vocês se apresentem para o pessoal lá em casa e digam qual é a função de vocês na banda, o que fazem, enfim, as habilidades de cada um. Eu sou Caio Gabriel, e eu toco flauta transversal e canto instrumento. Eu sou o Otávio e eu toco baixo na banda. Eu sou o Nicolas, sou o baterista da banda. Eu sou o João Pereira e eu sou um dos guitarristas da banda. Eu sou o João Campos e eu sou o outro guitarrista da banda. Que bom, guris. Vocês sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz em poder trazer uma banda gaúcha. Vocês são jovens, vocês são um grupo assim que vieram aqui para inspirar o pessoal que está lá em casa, que não sabe por onde começar. Enfim, tem um pequeno... Às vezes, eu tenho vontade de tocar, mas eu tenho vergonha, eu não sei por onde começar. Então, a gente vai querer saber de vocês, como que tudo começou, né? E assim, como que vocês se inspiraram, enfim. As perguntas virão e a gente quer saber. Então, é muito legal a gente ter um grupo, assim, unido, um grupo de amigos que todo mundo vai se divertindo, a gente se torna cúmplice em várias áreas, né? Enfim, amigos são sempre importantes na nossa construção do caráter, no nosso desenvolvimento e nos deixam mais seguros, vão nos fortalecendo ao longo da nossa caminhada e nas nossas relações interpessoais, porque isso faz parte do nosso crescimento, a nossa trajetória e também, além disso, naquela força, né, no namoro, enfim, na nossa vida social também. E isso é uma grande verdade, a gente precisa dos amigos para a gente seguir em frente, principalmente numa banda, né, de vocês. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Por que vocês decidiram formar uma banda de rock? Quem que acha melhor de responder? A gente resolveu formar uma banda de rock, na verdade, porque a gente, mais do que, colegas de trabalho, nós somos muito amigos e gostamos muito de rock. Então, primeiro todo mundo estava tocando, assim, algum instrumento, e aí acabou que combinou e a gente fazer uma banda, né? Bom, na verdade, acho que metade da banda começou a tocar junto, a gente começou a pegar os instrumentos e aprender no mesmo momento, assim, da adolescência. E a gente estava sentindo falta também de eventos de música, assim, e rock, principalmente, onde a gente morava. Então, a gente decidiu começar a tocar para chamar mais atenção. E vocês moram na Zona Sul de Porto Alegre, isso, né? Sim, extremo sul de Porto Alegre. Extremo Sul. E vocês fizeram alguma escola de música ou vocês, assim, se interessaram por instrumentos musicais por vontade? Enfim, como que aprenderam a tocar os instrumentos? Assim, eu e o João Pereira, a gente fez uma orquestra num projeto social por um pouquinho de tempo, mas aí depois a gente começou a pegar nossos instrumentos sozinho em casa, assim, e continuou o ensinamento. A gente pegou primeiro nesse projeto social que a gente foi. Que bacana, né? Então, mais uma informação legal aqui pra gente, porque para quem tem vontade de tocar um instrumento e não sabe como, existem projetos que nos fazem, assim, nos direcionam e desenvolvem essa aptidão, né, da pessoa, essa vocação, enfim. E contigo, João, como foi? Eu comprei uma guitarra e eu fiquei uns 4 meses sem encostar na guitarra lá, porque eu achava que precisava fazer aula de guitarra para começar a tocar. E aí eu comecei a fazer aula com o professor, que era o mesmo professor do João, e foi assim que a gente se conheceu. E aí, uns meses depois, ele me chamou para a banda, depois que a banda já existia. Então, o Otávio e o João estavam no mesmo projeto, e aí depois chegou o outro João. E a gente se conheceu por causa da mesma escola. Por causa da mesma escola. E vocês estudam na mesma escola? Vocês estão no ensino médio? Sim. Estudam na mesma escola? Nós 4 sim, mas ele é de Eu estou outra escola. Eu sou de outro bairro.
Quando a gente começou a banda, a gente estudava todo mundo, menos o João. Mas a gente tava todo mundo lá na escola estudando juntos. Só agora que a gente não tá mais. Sim. Aí vão passando os anos, e que legal, né? Porque assim se conheceram menores, mais jovens, e aí, mesmo mudando de escola, continuou o projeto da banda. E agora, por curiosidade, o pessoal saber lá em casa, Caio e os Caídos. Expliquem o nome dessa banda. Tu explicar? Na real que veio, a gente estava um dia antes do primeiro show, que a gente ia tocar na escola, a gente estava tentando bolar o nome. Porque o Caio, na verdade, ele foi o último a entrar. Foi inacreditável isso, assim, pra tentar, pra fazer o nosso primeiro show. Já tava marcado pra gente fazer na nossa escola. E aí tinha um outro membro antes, do João, que ele falou de piada, assim, Caio e os Caídos. Tipo, era um nome de piada. Só que aí chegou na hora do show e a gente não tinha decidido o nome ainda. Aí a gente falou, vai ter que ser. E ele falou de brincadeira, falou, Caio e os Caídos de brincadeira no grupo. Fui lá, de noite, às 2 da manhã, eu peguei uma camisa branca que eu tinha e pintei com spray Caio e os Caídos. Olha, Foi pro show com a E camisa. do jeito que ele fez a camisa, no mesmo design, foi o que se tornou a camisa oficial da banda. Tipo, ele escreveu exatamente do mesmo jeito. Assim. que legal, olha só, teve um insight ali, vai ser assim, e isso. Algo divino. É bem coisa de, assim, de mente criativa, né? A mente criativa inquieta, ela sempre tem, assim, essa coisa e perpetua. A gente tem também aí um exemplo de um famoso aí, que ele diz que o refrão da música dele foi assim, ele estava na beira da praia e um amigo falou o refrão, mas não era para música, e ele utilizou a fala do amigo para o refrão da música. Então, assim, a criatividade traz também isso para dentro da música, né? E o nome da banda aí, Caio e os Caídos, é uma curiosidade para todo mundo. E ficou legal, ficou muito legal. Eu gostei muito, achei bem legal. E como vocês fazem para associar estudos, ensaios, shows, família e vida pessoal? Olha, tem que ter um pensamento em cima, eu acho, né? Porque geralmente os ensaios a gente faz só no fim de semana. E show, geralmente é dia de semana e mais tarde, assim. Normalmente mais pro final da semana. Também, mais tarde, mais pro final de Como semana. a gente estuda em momentos diferentes do dia, e a gente trabalha a banda, a gente não consegue treinar, ensaiar juntos durante a semana. E a gente tem que usar o nosso final de semana para fazer isso. Por exemplo, o dia de semana não tem como, porque eu trabalho de tarde e o Nicolas trabalha de manhã e estuda de noite. E o resto todo estuda de manhã. Vocês fazem estágios? Isso. Uhum. Vocês fazem Jovem Aprendiz? Estágio mesmo, Olha que legal. Então, assim, para quem está lá em casa ouvindo os guris aqui, a vida tem que continuar, não é só a música. A gente precisa estudar, a gente precisa ter, né, o trabalho, porque quando a gente faz um estágio também, um Jovem Aprendiz, a gente vai desenvolvendo competências que ainda não foram descobertas, porque todos nós temos competências, apenas a gente não as desenvolveu, porque não foi apresentado dentro de uma organização para que a gente possa aplicar, né? Então, isso também é importante para que a banda também tenha essa parte técnica para ela mesma se suprir, porque enquanto vocês estão fazendo o estágio, vocês podem aplicar o conhecimento desse estágio também na banda, na parte de administração, de logística, enfim, tudo, a parte financeira, para que a banda cresça. Né? E como que vocês veem, assim, essa fase de vocês, jovens ainda, experimentando os palcos e despertando interesse no público e almejando sucesso? Assim, são muitas perguntas, mas elas todas fazem parte de um contexto todo, né? Acho que grande parte das nossas oportunidades que a gente tem de tocar em lugares legais, assim, e tal, é por causa da nossa idade, assim, porque, sei lá, nesse momento da vida a gente tem bastante oportunidade de conhecer coisas novas e tal. Acho que é isso. Eu acho que a sensação de fazer isso, a gente só dá pra explicar se a pessoa fazer também, porque não dá pra
Não dizer muito bem, só experimentando pra entender. Tipo um show que a gente fez lá na Restinga, que foi muito da hora, que a gente tava tocando e todo mundo dançando e cantando as músicas junto com a gente. Não tem como explicar, né? É muito... É uma sensação de realização, vocês estarem no palco e essa conexão com o público, assim, vendo eles participarem. É um tipo de sentimento único que eu acho que só os palcos trazem, assim, só esse tipo de apresentação. E o público também. Sim, o público é muito importante. A gente, acho que quando eu tava de fora, assim, quando eu vi um show, eu nunca parava para perceber se o público, como é que era a interação do público com o artista, mas eu acho que hoje, tocando, é uma das coisas que mais importa para trazer o sentimento dentro do show. E pra gente fazer com que a gente queira tocar mais, assim, a gente vai tocar com mais vontade se o público tiver uma relação mútua. Porque o público vai vibrar com o público, ele vai te dar motivação para querer fazer um trabalho melhor, uma performance melhor ainda. Vai fazer uma coisa, o público responde e aí tu responde a isso. Isso é bacana. E esse sentimento é um sentimento, além de real, é um sentimento puro, é a troca, né? Tu te experimentar, porque quando a gente é jovem, a gente quer experimentar várias sensações, a gente faz isso, mas tu saber que tu tá num palco, que as pessoas estão ali interagindo com vocês, fazendo com que o show também se fortaleça, né? Porque quando a gente está ali tocando ou cantando e ninguém está interagindo, é muito difícil. Então, isso é o carisma de vocês, a apresentação, a performance de vocês é que faz com que o público participe. E isso gera conexão e fidelização do público de vocês. Vocês já têm essa ideia, assim, de que o público acompanha? Ou vocês tocam, assim, por contratação e as pessoas vão acompanhando em todos os shows? Como é que funciona? Já temos um fã-clube ou ainda não? Fã-clube ainda não. Mas vamos ter que criar a gente um fã-clube. Por exemplo, aquele dia no evento, um cara reconheceu a gente porque tinha visto a gente tocando na Redenção. Sim, verdade. Então, eu acho, isso é muito legal. Isso é muito bom. Não tem poucas coisas melhores que isso. Mas uma coisa interessante é que tu falou da conexão com o público, não é só com o público, é com a gente também. Entre nós, eu sempre penso que não tem forma melhor de tu conhecer uma pessoa do que tocando com ela. Porque é um troço, tipo, é interessante porque é não verbal e tu, mesmo assim, tu consegue conhecer muito bem a pessoa só através disso. Isso é uma coisa que me faz pensar bastante. Esse é o poder da arte. A arte faz conexões que até então quem não a conhece não sabia, né? Essa interação, essa conexão, isso vai ser para sempre. Vocês sempre vão ter isso um com o outro e cada vez, por isso que as bandas assim, elas duram muito tempo e isso vai fortalecendo à medida que todos vão crescendo. Isso é importante, assim, esse crescimento de todos ao mesmo tempo, porque quando a gente tem um que se destaca mais que o outro, não significa que o outro foi deixado para trás, significa que ele consegue fazer ele é mais carismático e aí o público foca nele, mas todos os outros têm uma importância muito grande dentro da banda e isso tem que ter essa consciência entre vocês para que a banda tenha vida longa, né? Que a gente quer aí ver o sucesso dos meninos. E como é que as famílias de vocês administram essa coisa assim de vocês estarem iniciando uma carreira na música? O que eles acham? Eles já são os primeiros fãs da banda? Eles incentivam? Como que é a família de cada um? A tua, Caio? Como que é? Na verdade, a minha família sempre me permitiu bastante acesso à cultura e à música no geral. Eu morei em Belém Novo minha vida inteira, que é lá no sul de Porto Alegre. E a gente sempre teve muito acesso assim, a esse tipo de coisa, digo, a gente, minha família. Uhum. E sempre
Eu não digo que eu sempre tive vontade de tocar, mas quando eu me deu essa vontade, eu tive, sabe, muito acesso e aprender e tal. E incentivo também. Bom, eu acho que as nossas famílias realmente foram as primeiras fãs da banda, né? Porque antes da gente tocar no show, eles ouviram a gente ensaiar em casa, né? Várias vezes. Então, Muitas vezes. então a minha família sempre me incentivou muito também eles incentivam esse negócio de tentar transformar a música em uma carreira e essas coisas, mas também dizem que é importante eu tentar arranjar um emprego porque a gente sabe que viver de música não é muito fácil. Infelizmente, o músico não ganha muito. Minha família, assim, sempre foi muito coruja comigo, mas eles apoiaram muito, assim, o negócio da banda e estão sempre me levando para os lugares aí que eu tenho que levar um monte de caixa e coisa assim. Ai, que bom! Já faço uma academia carregando coisas. É verdade. E contigo, como foi, Nicolas? Bom, de começo, eu sempre gostei muito de música, mas eu não tinha essa de querer tocar um instrumento. Aí, quando eu tive a ideia, desde criancinha eu tive essa ideia de querer comprar a bateria. Aí, quando eu comprei, eles ficaram meio ressabiados, tipo, como assim vai ter uma bateria dentro de casa? Muito barulho, né? Sim. Só que depois eles viram que eu comecei a tocar. Eu sou autodidata desde sempre, eu não tive professor. E eles começaram a gostar. E aí eu entrei pra banda e eles apoiaram, né? Eles viram que podia ter um futuro nisso daí. Tu foi treinando o ouvido da família com a tua bateria para que eles entendessem que isso era o que tu queria neste momento, assim. Que era o que tu queria fazer e tu gostava disso. Sim. E contigo? Comigo foi meio do nada que eu comecei a tocar instrumento. Eu nunca pensei em tocar um instrumento, assim. Mas aí eu comecei a ouvir rock em 2022. E aí, uns 5 meses depois, eu pensei, vou comprar uma guitarra. Assim, daí eu comprei e comecei a fazer ela. E a minha mãe sempre apoiou, assim, por mais que ela não goste muito de rock. Mas ela nunca... Quer dizer, sempre me apoiou, assim. As preferências musicais, por isso que a gente tem tantos estilos de música, né? Mas quem não gosta de rock, eu acho que são poucas pessoas que não gostam, né? Eu não sei, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo rock e acho que ele nos traz muitas mensagens também, assim, com todas as músicas, mas eu acho que o rock em particular nos traz mensagens importantes para que a gente compreenda a vida e todo esse cenário, né, de desenvolvimento humano. Nós vamos dar uma paradinha para os comerciais e já voltamos com Caio e os Caídos. Agora nós voltamos dos nossos comerciais e nós vamos abrir o espaço para um minuto de venda aqui no Tu Pode Tchê.
Olá, me chamo Estela Abreu, sou extensionista de cílios e eu queria apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Falar um pouco sobre essa técnica de embelezamento do olhar que vem tomando conta aí da vida da mulherada. Se tu quer mais praticidade, se tu quer mais elegância no teu olhar, mais charme, realçar a tua beleza através do olhar, eu posso garantir que a extensão de cílios é um ótimo procedimento, tá? Te dá mais tempo, praticidade, realça a tua beleza, não danifica os teus cílios naturais, quando feito de forma correta, tá? Com responsabilidade. Então, eu vou deixar aqui para vocês umas fotinhos, no antes e depois. Diante das fotos, avaliar o que de fato eu estou falando. Eu trabalho na Dona Laura, na rua Dona Laura, 354, sala 606. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode me mandar um direct, um WhatsApp, que eu estarei pronta para receber vocês. Quando você compra algo para a sua casa, quais critérios você considera? O artesanal é um atributo que sempre se destaca e nos toca de maneira especial. Por isso, na Urban Jungle, buscamos integrar e personalizar espaços internos com um paisagismo cuidadosamente planejado. Nossa proposta é tornar as plantas e o design verde uma parte essencial do seu dia a dia urbano. Acesse nosso QR Code. Voltando aqui com a banda Caio e Caídos, e os meninos agora vão tocar uma música para vocês ouvirem aí. Eles já trouxeram aqui os instrumentos. Isso aí. E vamos colocar aqui uma musiquinha para vocês verem o talento dos meninos. A gente vai tocar uma música autoral que a gente fez um tempo atrás. Não, nem tinha banda ainda quando a gente fez sozinho, e aí gostamos. E aí fizemos um arranjo com a banda, bateria e tal, baixo. E é isso aí. Então tá, vamos lá. Vamos ouvir os guris. Acordei e senti a sua ausência ao meu lado. Lembrei que a gente não tem mais o que esperar. Meu Deus, como meu sogro é transtornado. Gata, a tua beleza é singular, mas quando se vai a luz do dia e a noite vem brincar com a sua ousadia de mulher. Mas quando eu vejo que você tá na distância do meu pé, não pode mais me esquecer. Que lindo! Olha, que legal. Qual é o nome da música? Essa música tem um nome que é uma palavra que não existe. É Aconhedo o nome da música, tudo junto. E ela é autoral. Autoral. Eu ia perguntar para vocês. Vocês já têm música? Essa é uma música autoral. Você já tem um número de música? Como que funciona essa? Assim, a criação? Cada um tem uma música? Quem é que é o... Meio que na questão de compor a música, a gente faz tudo junto. Assim, às vezes surge uma ideia de um, pega a ideia de outro, junta, vê se dá certo. E vamos assim fazendo. Geralmente, algum de nós tem alguma ideia quando tá sozinho em casa, no dia de semana. E aí no ensaio a gente mostra a ideia e vê se os outros gostaram e faz a música. É o tempo inteiro pensando em criar e na música. Basicamente. Basicamente isso. E esse é o universo
da criação e dos músicos, né? Qualquer coisa, um tropeço numa pedra vira motivo para um refrão, e aí já nasce uma nova composição. É assim que funciona, então. Depende muito da música, né? Tem música que é tipo, essa que a gente tocou, por exemplo, algum de nós falou, vou ler uns acordes aí, vem fazer uma música aqui em casa. Nós chegamos e fizemos. Uma outra, o Otávio chegou com a linha do baixo pronta e a gente foi fazendo tudo. Essa aí que falou agora, a gente ia tocar num bar, e aí o show era de noite, e aí de tarde a gente ia fazer um ensaio, a gente tava fazendo ensaio. Aí a gente falou, vamos tocar uma autoral. E aí a gente criou uma música naquela tarde. E tipo, 1h30 saiu a música dele. A gente ouve muito, assim, os compositores falarem que, às vezes, a criação da música é por uma dor de separação, enfim, são episódios na vida das pessoas, né, dos compositores, e dizem que quem mais sofre é quem compõe melhor. Vocês acreditam nisso? Como é, assim, para vocês, essa interpretação popular, assim, das coisas? Não, eu adoraria se isso que tu falou fosse verdade, porque daí a gente não ia sofrer nunca. Mas o sentimento que tu passa pela música, tu tem que sentir ele dentro de ti pra conseguir expor ele, né? Transformar aquilo em algo inerte. Porque quando uma coisa é muito falsa, digamos, tu não consegue expressar direito. Sim, não, em tudo, não é só na música, é na vida, né? A pessoa acaba que engana quase todo mundo durante quase todo o tempo, durante todo o tempo a gente não consegue. Então, assim é na arte e em tudo na vida da gente, né? Eu queria, assim, perguntar para os guris, como que foi essa escolha de rock para vocês? Eu sou roqueiro desde que eu nasci. Mas uma coisa muito interessante aconteceu na minha vida depois da pandemia, que eu comecei a escutar só música popular brasileira e jazz. E eu estava nessa fase ainda quando me chamaram pra banda. Então foi uma coisa muito louca, assim, voltar pro rock, porque fazia tempo que eu não curtia algum rock and roll. E aí, por isso que também trouxe a flauta, um dos primeiros shows a gente tocou Chico Buarque. Então é uma loucura isso, porque a gente junta muitas ideias de todo mundo, a personalidade de todo mundo tá na banda. E isso é muito, muito interessante. Eu também, na verdade foi o contrário, né? Eu não era muito roqueiro, assim, quando criança. Porque, assim, a família nunca foi muito assim, eles gostam de rock, mas nunca foi para me influenciar, assim. E aí, foi na pandemia que eu comecei a escutar muita música e eu comecei a conhecer os bandas de rock mais famosas, que eu mais gosto hoje em dia, eu conheci nessa época. Assim, a minha primeira exposição ao rock foi quando eu era bem pequenininho, que meu pai me trouxe um CD do Queen, só com as melhores, assim, e desde então, desde daquela época, eu sou muito fã de Queen, é minha banda favorita até hoje, mas eu passei muito tempo só escutando isso. E aí, na pandemia mesmo, que a gente tinha muito tempo para ficar em casa e tudo mais, eu comecei a escutar um monte de rock, e aí abriu-se os portões, assim, e aí não consegui mais voltar. Na pandemia, a gente se ligava pela internet e jogava joguinho de sinuca e ficou ouvindo Tim Maia a noite inteira. Madrugadas adentro, escutando Tim Maia jogando sinuca virtual. Olha que bacana, os guris são jovens escutando Tim Maia, então assim, a influência da música, uma música, ela se perpetua, ela passa por várias gerações, né? Que bacana a gente saber disso, porque hoje os guris estão no rock, mas eles também passearam por, né, música popular brasileira, enfim, fizeram com que eles tivessem assertividade na escolha. Isso também é importante, porque assim, antes da gente saber o que a gente quer, é muito mais importante a gente saber o que a gente não quer, para que a gente possa trilhar um caminho de sucesso, né? E para ti, como foi? Minha origem no rock foi bem parecida com a do Otávio. Eu comecei como criança ouvindo AC/DC e Beatles, juntamente de Queen por causa do meu pai. Ele é roqueiro e ele foi me ensinando esses caminhos bons da vida. E eu viciei em Queen, que também é a minha banda favorita também, do cenário do rock. Comigo eu comecei a escutar rock quando eu tava de carro com a minha mãe.
e ela tinha um pendrive, e aí eu tava olhando o que tinha dentro do pendrive de uns 10 anos. Eu achei uma pasta com rock, e a primeira música de rock que eu ouvi foi Back in Black do AC/DC, que é tipo, um dos maiores clássicos. E aí eu comecei a gostar muito de rock, e em 2022 eu comecei a ouvir metal, e aí comprei uma guitarra e comecei a tocar. Aí começou a tocar. Então, olha só, para quem está assistindo aqui a banda Caio e os Caídos, para que você está querendo entrar no universo musical, eles deram relato, cada um deles falou um pouquinho da pandemia, porque aquilo que não te destrói te transforma, a gente tem que pensar nisso, né? Então a pandemia veio contribuir para que eles pudessem ter uma experiência de ouvir mais música, né? Passeassem assim dentro da música, para que eles decidissem o que realmente tinha importância e significado para eles, porque o rock ele trouxe significado para a vida de vocês e oportunidade também, né? Porque a partir dessa decisão de rock também fortaleceu esse vínculo entre vocês, porque tudo é uma questão harmônica, vocês conseguiram encontrar harmonia dentro deste gosto musical para que a banda pudesse se fortalecer e a partir disso fazer dessa banda um negócio. Porque o objetivo realmente com a banda é que, além do talento de vocês, que vocês vão nos palcos tocar, mas que vocês, além do reconhecimento, vocês querem fazer disso um negócio lucrativo, né? Porque a gente também não vai ficar cantando só na igreja lá de graça, né? A gente precisa monetizar esse talento. E eu queria saber de vocês se, assim, dentro desta trajetória, eu já sei que a mãe do Caio é psicóloga, vocês têm um acompanhamento de um profissional da área de psicologia para lidar com todas essas emoções que o sucesso traz para a gente, porque vocês estão iniciando, mas, obviamente, conforme vocês vão indo para os palcos, vocês vão fortalecendo a autoestima de vocês, aquela insegurança inicial também vai desaparecendo, mas para isso a gente precisa ter suporte para que a gente não se abale psicologicamente. Vocês têm esse suporte? Como que isso funciona na vida de vocês? Eu faço terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Eu faço terapia principalmente por causa, depois que eu entrei na banda, assim, eu comecei a ter muita ansiedade por causa dos shows, né? Principalmente antes de show, eu fico com bastante ansiedade. Pode falar. Eu nunca fiz terapia, nunca fui ao psicólogo. E eu achei muito interessante essa pergunta de verdade, por mais que eu não seja a melhor pessoa para respondê-la. Mas, de fato, às vezes eu cogito, né, a possibilidade, mas eu nunca senti necessidade, entende? Porque subir num palco para mim sempre foi uma coisa extremamente natural. Subir num palco para mim a primeira vez que eu subi parecia que eu já era Santana. Então é bem tranquilo para mim assim, de lidar com isso. E, inclusive a banda também eleva o teu espírito de certa forma, né? Depois do primeiro show eu tava atravessando a rua sem olhar pros lados. Tava leve os Beatles na faixa de segurança, sem olhar para os lados. E contigo, Otávio? Eu também nunca cheguei em um psicólogo, pelo menos que eu me lembre, mas eu acho que, assim, eu nunca cheguei a ficar muito nervoso antes de subir num palco ou de qualquer apresentação que eu já tenha feito, porque eu sempre penso que eu vou me apoiar também nas pessoas que estão do meu lado. Ainda mais que a gente é uma banda, a gente sempre está se apoiando e a gente sabe que se a gente não estiver muito bem, as outras pessoas que estão na nossa volta vão conseguir nos ajudar a levar nosso espírito. E ainda mais quando a gente está tocando, que a gente, tipo, o sentimento de tocar um com o outro é tão legal, é tão feliz, que eu geralmente eu nunca cheguei a ficar estressado, ou triste, ou ansioso antes de um palco. Eu sempre quero muito subir no palco, assim. Quando tem marcado um show, eu sempre espero muito por aquilo. Entendi. Mas quando eu falo assim,
claro que subir no palco, tudo que a gente vai fazer, todos os dias, a gente tem um frio na barriga, e o frio na barriga é o que nos dá realmente a alegria de estar vivendo. A gente se sente vivo quando a gente tem o frio na barriga. Isso faz com que a gente busque sempre força. Quando eu falo de acompanhamento, por quê? Porque vocês estão iniciando uma carreira e conforme vão surgindo os compromissos, as necessidades, a gente vai deixando coisas para trás para focar só na banda, no caso. Então, quando eu falo assim, se vocês têm um acompanhamento de alguém, uma assessoria, para que vocês consigam administrar toda a vida pessoal com estudos e mais a banda, essa assessoria ou direcionamento, vocês têm ou vocês ainda estão nessa construção de ir fazendo aos poucos? Acho que a gente ainda está na construção. A gente não tem ninguém definitivo cuidando de uma assessoria, mas a gente está, digamos que, explorando as águas, assim, vendo o que com o auxílio dos pais, na verdade. No momento os nossos pais nos ajudam muito, alguns amigos nossos que já trabalham na área e coisa desse tipo. A gente faz muito a nossa própria produção também, né? Uhum. É a gente que liga para os bares e pergunta, podemos tocar aí? E normalmente é ignorado. Mas a gente se esforça, né? Sabe? Toda semana fica ligando, achando lugar, procurando. E quanto mais tu tenta, menos lugares tu tem, né? Porque... Mas tem uma coisa, assim, que isso é publicado em vários lugares, que para cada sim que a gente recebeu 10 não. E isso não é na banda, é em todas as áreas. Quando tu vai vender um produto, quando tu consegue vender de repente tu recebeu 10, 20 negativos. Então vocês estão se vendendo, vocês estão vendendo a banda, e alguém tem que comprar isso, e é super normal essas negativas, e a gente tem que ser persistente, a gente tem que não desanimar, vocês sempre ficarem unidos, né, para que vocês nessa escalada, porque é uma escalada de sucesso, e o sucesso, ele não vem do dia para a noite, ele já está na nossa cabeça, ele já está muito bem construído, mas a busca pela exposição, pela compreensão e pela aceitação, a gente precisa do outro, assim como vocês falaram, quando vocês estão com o público, isso é sensacional, vocês ficam felizes, então isso significa que vocês têm o dom para isso, vocês já estão nos palcos, mas para que as contratações cheguem, a gente precisa que vocês sejam persistentes, continuem tentando, e a partir de agora vocês vão, né, o público vai conhecer melhor vocês, vai conhecer a história de vocês, e isso faz com que desperte interesse em todos, né? Além da música, alguém aqui pensou em ter alguma outra profissão além da música? Vocês estão no ensino médio, né? E, assim, vocês têm a intenção de fazer um curso superior, e se vai ser na área de música, o que vocês pensam, assim? Eu não tenho... Eu nunca pensei em fazer faculdade, não tenho essa visão de fazer faculdade, mas uma coisa que eu penso é que eu gosto muito de arte, de desenhar essas coisas, e talvez ser tatuador, fazer vários cursos. Bom, eu também. Antes de começar a tocar, eu desenhava muito, assim. Eu treinei desenho durante muito tempo da minha vida. Hoje, por causa da música, eu perdi um pouco do meu interesse, mas ainda é uma coisa que eu gostaria de fazer, assim, se não der certo. Eu tenho uma visão, assim, clara de que, como eu tô no último ano agora, estou no terceiro, eu tô com essa pressão de fazer o Enem e tudo mais, porque eu sempre tive uma visão de fazer um curso superior, hoje em dia, talvez na área da tecnologia, mas eu estou aprendendo a conciliar tudo isso com a banda, e eu tenho quase certeza que eu consigo manter as duas coisas, mas eu tenho uma visão de trabalhar com tecnologia também. Não necessariamente TI, mas
Quando a gente pensa assim, nesse momento e na idade de vocês, tudo na área da tecnologia traz muita segurança, porque é uma tendência, assim, também, né, de inteligência artificial, a gente usar esses recursos. Eu perguntei isso porque eu acho que é importante que vocês também ampliem os conhecimentos de vocês, né, além do talento. Atualmente eu faço um curso técnico no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lá na Restinga, também no extremo sul, na periferia, assim. E eu pretendo fazer curso superior, eu pretendo fazer direito, de preferência na URGS. E a música, se não me deixar milionário, vai ter que ser advogado. Vai ter que ser promotor de justiça. Ah, viu? Então, é importante ir contigo. Desde criança, quando me perguntaram o que eu queria ser, eu não sabia responder e eu ainda não sei. Eu acho que tipo, a única coisa que me atrai realmente é a música, mas provavelmente eu vou decidir daqui a um tempo o que eu quero fazer. Tatuador também. Eu faço tatuagem de vez em quando. Ele me tatuou, inclusive. Olha que legal, ó, viu? É a minha tatuagem do Nicolas, eu pedi pra ele fazer no meu antebraço, porque aparece no meu toque flauta. Ai, fica bem legal. Lindo, lindo, bem bacana. Ele é bom, contratem ele, inclusive. Nicolas Tatuador. Mas, enfim, quando a gente aborda um tema assim, porque, claro, quando a gente é jovem, a gente não pensa a longo prazo. A gente pensa no hoje, né, no agora, então a curto prazo. Mas eu fiquei muito feliz, assim, do relato de vocês. Tenho certeza que vocês estão amparados pelas famílias, as famílias estão aí o tempo inteiro com vocês. E vocês são jovens, vocês têm que viver esse momento maravilhoso, mas nunca esquecer do futuro, né? A gente vai dar uma paradinha para os comerciais e já voltamos. Voltando então com o grupo Caio e os Caídos. Os meninos têm uma novidade aqui para nós, que eles vão gravar uma música agora na próxima semana. E eu gostaria que eles falassem um pouquinho sobre essa nova experiência em gravar uma música composta por vocês, né? Bom, eu acho que é algo realizador, eu diria, ver uma coisa que a gente criou assim, ser algo que a gente vai mostrar ao público. E é uma experiência nova, né? Tipo, nossa, a gente vai gravar nossa música no estúdio, vamos lançar ela pro pessoal ouvir. Ela não é a mesma que a gente tocou aqui, ela é mais a nossa cara, eu acho, né? Ela é mais puxada pro metal, pro rock, mais pesada. E, bom, acho que é isso que eu tenho a dizer no momento. E a gente pode saber o nome da música? É Caos. Caos. A gente já tocou em alguns shows, assim, mas quando a gente gravar ela, a ideia é postar pra repercutir mais. Sim, uma gravação profissional bem redondinha para poder postar no Spotify, nessas coisas, para já conseguir
um pouco mais de possibilidade. Mais visibilidade. Sim, aí vocês vão gravar essa música em estúdio essa semana próxima. Terça-feira. Então, próxima terça-feira teremos uma gravação. Conteúdos inéditos do dia. A gente vai gravar o dia todo, como foi o processo da gravação de Curitiba. Vai estar lá no que Instagram os vídeos da gravação, com tudo documentado lá para o pessoal que quiser ver. @Caio e os Caídos. Isso, vou pedir. Então, eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, que desejam seguir o mesmo caminho de vocês, de compor, de tocar, de cantar, de, enfim, exteriorizar a arte, né, através da música. Se vocês puderem. Eu acho que tem que correr atrás, tem que correr muito atrás do negócio. Se há um troço que tu quer muito fazer e que te atrai, e que, no nosso caso, tu é apaixonado por, eu acho que é muito importante tu tentar seguir esse caminho. Tem um violão antigo na tua casa, pega a viola e toca. Toca tudo errado, porque tu não sabe às vezes. Não toca, e tenta aprender. E tira as músicas, escuta. E vai, não desiste no início, porque o início é a parte mais difícil. Depois é só alegria. E uma coisa importante que é um pouco mais técnica, assim, é tentar tirar as músicas de ouvido. Porque isso estimula muito o teu cérebro musical e o teu ouvido também. Então tu vai se tornar no futuro um músico muito melhor se tu começar agora já tirando as músicas de ouvido. Eu acho muito importante também que quando tu tá começando em algum instrumento, ou no sentido de escrever música no geral, que por mais que tu queira ser uma banda de rock, que nem a gente, ou qualquer outro gênero, é importante que tu explore vários gêneros musicais, porque todos eles têm alguma coisa para te ensinar. E existem várias técnicas que são usadas só em alguns estilos, mas tu pode trazer elas para o teu estilo. Por exemplo, a gente tem a flauta transversa, que não é muito usada no rock, mas a gente decidiu trazer porque o Caio sabia tocar. Então, consuma muito para poder fazer com que a tua música seja única em meio às outras que já tem. E dentro disso que tu falou, de explorar gêneros, dentro de cada gênero tem diversas subdivisões de outros gêneros que tu pode explorar e conhecer cada vez mais. Então, ouvir várias músicas e ouvir várias músicas diferentes é algo muito importante. Como eu disse, eu escuto muito Chico Buarque, eu escuto muito Hermeto Pascoal, mas graças a eles eu comecei a escutar muito mais rock de novo, Led Zeppelin, conhecer de novo isso. E graças a minha namorada também conheci outras coisas mais diferentes, como, sei lá, black metal. Então, a gente vai crescendo todo tipo de coisa e é muito importante no final das contas. Eu acho que o importante, quando tu começa a tocar um instrumento ou fazer alguma coisa, é tu não desistir, porque no início tu vai ser iniciante, tu vai se frustrar e tu vai achar que tu não é bom e que tu não tem talento, mas talento não existe, é só tu se esforçar bastante. Consegue, então. No início todo mundo vai achar que não tem talento para aquilo, mas quando tu conseguir tocar a primeira música inteira, tu vai se sentir muito bom. Vai querer mostrar pra todo mundo. Eu mesmo comecei tocando bateria invisível, não sei se já fiz isso. Tipo o que ele faz no campo, que tinha alguma coisa que eu ouvi na música. Até que um dia eu consegui comprar ele. Demorou. Um dia foi. Que bacana. Bom, eu quero agradecer a presença da banda Caio e os Caídos aqui no programa Tu Pode Tchê, na GTV. E quero dizer, de acordo com o relato dos guris aqui, que a persistência, não desistam. Se vocês querem algo, vão em frente, não desistam, porque eles são o resultado da persistência, não é? Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, trazido rock para dentro do Pode Tchê, e eu quero dizer que aqui tu pode, gaúcho pode tocar rock sim, e a gente fica muito feliz em poder trazer esse conteúdo aqui para dentro do programa e inspirar outros jovens com talento, que estão aí um pouquinho desanimados, envergonhados, mas é para frente que se anda e vamos lá. Obrigada, meninos. Nós queremos vocês. Obrigada. Aguardo vocês na próxima semana com mais um programa do Tu Pode Tchê na AGTV, canal 141, dentro da maior plataforma streaming do mundo, a Sul TV, com mais de 190 canais.